estão conseguindo ouvir essa música? Consegue identificar esse estilo? Seria machixe? Seria samba? Chorinho? Partido alto? Marchinha? De qualquer forma, esse bimestre, conforme eu tinha prometido na última videoaula, nós saímos de lá da França, da Belle Époque, do período do impressionismo, do surrealismo, do cubismo. Estamos de volta ao nosso Brasil, especificamente cidade do Rio de Janeiro. O que acontecia no início do século XX? Em 1889, você sabe o que tinha acontecido, final do século XIX, dando início, aí sim, República. Nós vamos começar agora a falar sobre algumas questões que foram extremamente importantes e entendê-las. Na área cultural, a gente pode falar primeiro sobre a arquitetura da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Estava se passando por um período decadente, né? Não tinha mais escravos, não tinha que trabalhar, não é verdade? E esses decadentes começaram a abandonar seus casarões no centro do Rio de Janeiro. Alguns foram ficando nesses casarões em péssimo estado. Aos poucos, estavam ficando em situações praticamente insalubres de se morar e a elite começou a debandar. Nessa época, era o prefeito Pereira Passos, que estava na cidade do Rio de Janeiro. E lembra que eu falei para você que sempre tinham os filhinhos, os riquinhos, filhos de fazendeiros ou de políticos, que iam para a Europa estudar, porque até então não haviam faculdades aqui específicas. E a gente sempre vê isso em algumas novelas. O filho ou a filha sai, vai estudar na Europa e volta doutor. Porque se você era bacharelado, se você era licenciado, você era doutor. Então, o nível superior te dava o direito de ser chamado de doutor. Tanto é que direito, engenharia ou arquitetura, medicina, certo? Geralmente a gente sempre chama advogado, doutor, médico, doutor, engenheiro, doutor. Esse costume ainda prevalece. Bom, Pereira Passos, o prefeito, ele pensou, nossa, a minha cidade, como prefeito, a minha cidade não tá legal, tá feia. E a gente tem um porto aqui na Praça Mauá, e quando desemboca, vê esses casarões caindo aos pedaços e invadido pelo povo. Né? O povo começou a invadir, começou a fazer desses casarões, né, desses sobrados, verdadeiros cortiços. Então tinha roupa estendida na corda, tinha feira de carne, de frango, tinha mosca, não tinha higiene, não, era uma coisa realmente insalubre. Então ele pensou, gente, eu preciso limpar a cidade. Eu quero excluir toda a sujeira da cidade. É isso aí. Então eu vou começar a restaurar. Então ele pegou uma via principal, tá? Que hoje é a famosa Avenida Rio Branco, que passou a ser chamada, tá? Ela era chamada de Avenida Central. E aí foi tombando tudo que não prestava. Era o período do bota abaixo. Foi tombando, foi tombando. O que dava para ser restaurado ficava, mas só a fachada. A parte de trás não. Consegue me entender? Então ela pegava desde, vamos dizer ali, do aterro do Flamengo e até mais ou menos a Praça Mauá. O que fizeram com esses respectivos moradores? Você sabe exatamente o que estava acontecendo no Bota Abaixo. Era muita sujeira, era muito rato, inclusive ele estava em parceria com o sanitarista e médico Oswaldo Cruz para acabar com os ratos. Tinha gente até que começava a criar rato para poder entregar o rato e receber um dinheiro. O brasileiro é muito criativo. Então, nesse período, o que a população fez? A classe pobre, que era composta por negros, era composta até por alguns imigrantes, pessoas oriundas vindos
tá? De diversos outros estados em busca de alguma coisa, porque aqui até então era a capital. Né? O Rio de Janeiro foi durante a maior parte da história a capital. Tá? Veio lá de Salvador para cá, daqui para Brasília. Mas a maior parte do tempo foi aqui no Rio de Janeiro. Então eles fizeram mais ou menos o Muro de Berlim, uma divisão. Para cá os pobres, para cá o rico. Bem mais próximo da, quer dizer, centro e zona sul, toda a parte rica. Então, o bota abaixo foi exatamente isso que aconteceu. E as pessoas que permaneceram eram proibidas de desfilar, de circular pela rua, de passear, olhar as vitrinas. Os homens irem no barbeiro se não tivessem de fraque ou de longo, porque eles tinham a intenção de fazer uma Belle Époque. Lembra da Belle Époque? Uma Belle Époque francesa. E aí, quem chegava no porto já via uma cidade restaurada, bonita, alguns espigões sendo construídos, pouca gente suja espalhada no centro. Né? E para onde foram essas pessoas? Elas foram empurradas para a pequena África. Pequena África é a delimitação que a gente dá ali para Gamboa, Praça 11, Estácio, tá? Todos esses lugares eles foram excluídos. Então, eles não tinham para onde ir. O que restou para ele? Os morros. Até aí tudo bem? Bom, esse é um período aonde a cultura carioca estava efervescendo. Engraçado, né? Que até nisso a Belle Époque influenciou, estava efervescendo. Em São Paulo, depois a gente vai falar da semana de 22, mas enquanto isso a gente vai falar aqui do Rio. Esses grupos de excluídos, que ficavam exatamente na pequena África, ali mais ou menos onde fica hoje a Marquês de Sapucaí, meu mundo, adoro. Entendeu? Nesse universo do carnaval, ficavam todos por ali. Então, todos os seus eventos de culto à ancestralidade, de batuque, eram sempre nesse entorno. A maioria dos homens capoeiras, alguns foram trabalhar de vigias, outros já não podiam mais, e engraçado, não foi destinado a eles nenhum tipo de direito à conquista de um espaço, de um terreno, nada disso. Então, alguns foram trabalhar em barbearia, outros foram trabalhar no cais do porto, como estivadores, e as mulheres começaram a fazer quitutes. Lembra das baianas? Exatamente. Muitas baianas vieram para o Rio de Janeiro desde a guerra de Canudos e vieram para cá. E muitas começaram a morar neste morro. É o Morro da Providência. O Morro da Providência, para quem já passou com o papai ou com a mamãe, ou já foi no carnaval assistir os desfiles, de um lado está a Marquês de Sapucaí, do outro lado a gente tem a estação do metrô e a estação de trem central. Não tem um morro ali atrás? Esse é o Morro da Providência. Ele é considerado o primeiro morro habitado da cidade do Rio de Janeiro, tem mais de 100 anos, é claro. E as pessoas que moravam nesses espaços eram chamados de favelados. O que era a favela? O morro aonde lá na Bahia, na Guerra de Canudos, é um morro onde eles começaram a batalhar lá. Esse morro era cheio de favo. Então, é chamado a quantidade de favos de favela, ok? Então, foi chamado de favela. Eles não tinham saneamento básico, não tinham iluminação. Pensem como levar, tá? Madeira, alumínio, bacia, roupa, criança, mulheres grávidas para subir feito cabrito morro acima. As mulheres tinham que descer para lá embaixo na fonte lavarem as suas roupas, lavar para o seu próprio uso e lavar para fora, ok? Muitas tinham que, enquanto o marido estivesse trabalhando, ou simplesmente na vadiagem, como eram chamados, homens que não trabalhavam, elas tinham que pegar aquelas latas de 20 litros de óleo, encher d'água, colocar na cabeça e subir o morro.
lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Você lembra dessa música? Carnaval? Já escutou? Se não escutou, pode pedir consulta a papai e mamãe, porque é uma música em homenagem a essas mulheres. Então, para que a gente não possa pecar em esquecer de dizer algum nome, quase todas tinham o nome de Maria. Maria da Consolação, Maria do Nascimento, Maria das Dores, Maria José, Maria, várias Marias. Então, estas Marias que cuidavam dos seus filhos, elas eram praticamente as assistentes sociais, porque muitas, eu falei que vieram da Bahia, elas eram curandeiras, elas eram rezadeiras. Os pais de vocês devem ter pego, pelo menos na infância, algumas dessas rezedeiras. Essas senhoras, elas rezavam espinhela caída, bronquite, olho grande. Então ela recomendava banhos com pétalas rosas brancas. Enfim, eu não vou falar sobre esse ritual nesse momento. Eu só quero que você conheça mais ou menos o que estava acontecendo no início do século XX no centro do Rio de Janeiro. Para eu não ser tendencioso e falar muito da classe proletariada, vou falar também da elite, a suposta elite. Nos bailes de carnaval, o que eles faziam? Antes, tá? Eles brincavam, que era essa brincadeira chamada de entrudo. Esse entrudo era brincado dentro das casas, onde eles jogavam limões de cheiro, perfume, lança-perfume. E aí, o povo quis brincar também, mas eles não tinham isso, certo? Então, vocês lembram que isso eu já falei lá atrás. Pois bem, nessa atual conjuntura, eles pegavam essa avenida central, quem tinha os seus carrões, as pessoas subiam fantasiadas, jogando confete e serpentina. Confete e serpentina sabe aquele furador de papel? Então, ele vai soltando ali algumas bolinhas de papel, tá? São chamados de confete. Eles juntavam aquilo e tacavam para lá e para cá. E serpentina era esse mesmo papel, sendo que ele era num rolinho que você tacava assim, ele desenrolava, desenrolava. Isso acabou, infelizmente. Hoje em dia, o que se vê? Aquela espuma horrorosa que quando eu estou no carnaval passando pela rua, as crianças têm a cara de pau de falar. Eu fico igual um dálmata. Pensa na visão do inferno. Então, assim, a corte brincava o carnaval desta forma. Brevemente colocarei vídeos para vocês. E ali era só elite, então só passava do carro dando tchau, ok? E aí, indo um pouquinho mais para o início da Zona Sul, surgia-se o banho de mar à fantasia. As pessoas faziam fantasias com papel crepom colorido. E elas brincavam, desfilavam, e no final elas iam para a praia e mergulhavam. Aí saíam aquelas cores lilás, verde no mar, roxo, amarelo, laranja, sendo que essa brincadeira acabou porque não é politicamente correto, polui bastante o mar, mas eu vou continuar falando sobre esse período que é o surgimento do samba. A gente vai falar sobre Noel Rosa, a gente vai falar sobre Chiquinha Gonzaga, uma maestrina sofisticadíssima de família tradicional que ela larga toda a elite, né? E vai frequentar as favelas, porque ela quer conhecer o batuque, ela quer conhecer a dança do jongo, ela quer conhecer o maculelê. E aí a gente vem surgindo com Donga, que na casa de Tia Ciata, ele vem trazendo o primeiro samba registrado e gravado. O chefe da polícia pelo telefone mandou te avisar que lá na roleta só viram. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Eu prometo novidades, porque depois disso a gente vai para a semana de 22 em São Paulo. Prepare-se, a gente vai pintar o set. Tchau!